Voltou. Voltou porque o boleto da infidelidade, da falta de perseverança no tempo de crise, é caro. A crise tinha chegado a Belém, sim, mas não era só para a família de Elimeleque, mas era para todo um povo. Era para todo um povo que a crise tinha chegado. Elimeleque some. Ele foge, ele vai buscar, ele quer mais. E aí, só que ele vai e ele não imagina que está indo contra a prova, para um lugar aonde um povo, de um lugar de Moabe, aonde um povo servia a outros deuses, tinha costumes de idolatrias, de sacrifícios. E ele vai se juntar, a conviver, a ter aquela cultura contrária aos desígnios de Deus. Mas não quer, e não imagina que enfrentaria grandes provas. Esse é o problema. Hoje pessoas querem e dizem até que tem Deus. Em muitos lugares, em muitas cidades, se proclamam que tem Deus e diz que Jesus é o Senhor, mas ao mesmo tempo que tem um pé com o Senhor, tem práticas que abominam as leis do Evangelho, vivendo com ideologias, vícios, pecados, orgias, numa forma de uns sodomitas. E depois apontam o dedo para Deus, tentando recriminá-lo por causa de provas, como fez Noemi. Quando olhamos hoje, vemos tantas desgraças, tantas situações acontecendo em alguns lugares, cidades, estados, mas o povo é incapaz de olhar. E muitos hoje pagam por causa de um sistema corrupto, um sistema que massacra o povo, paga muitas vezes até mesmo por falta de pastores, de espiritualidade refinada. Quando olhamos hoje cidades, olhamos para o nosso país, cidades onde proclamam um Cristo Redentor, proclamam um Cristo Redentor como imagem única, que vendem para todo mundo a imagem do nosso país, mas ao mesmo tempo esta cidade, esse estado, proclama em seus carnavais Cristo sendo espezinhados nas avenidas por Satanás, um teatro à luz aberta, com orgias, com corrupções, com drogas, com vícios. Não querem provas, servindo ideologias com sistemas que muitas vezes vai massacrando. Na hora espiritual, familiar, tirando o conceito de família. Na ordem de ensino, massacrando crianças. O povo que caminha como ovelhas sem pastor. Muitos lugares que aparentemente pode ser olhado como Moabe. Como Moabe. E muitas pessoas achando que Deus não vê. Olhando como se Deus fosse surdo e mudo e cego. Que não está vendo, vão se deixando se levar e vão levando, vida leva eu, e vai achando não tem. Não, Deus perdoa. Deus é o Nícono. Nícono, ele é o cordeiro, mas o lobo. A misericórdia e a justiça no mesmo Senhor. Planta, colhe aquilo que planta. Mas hoje não querem colher. Pessoas plantam limão e querem colher uva e doce. E depois reclama da crise. Depois reclama da prova. Reclama e aponta o dedo para Deus como fez Noemi. Trocando, renunciando o seu próprio nome. Como diz o livro de Isaías 43. Quando o Senhor diz, eu te chamo pelo nome, és meu, eu te amo. Eu te amo, te chamo pelo nome, és meu. E muitas pessoas, no momento de crise, às vezes dentro da própria família, Joaquim, vai te encher o saco, desculpa o termo. Não estou de boa conversa, fica me chamando o meu nome. Tem pessoas que começam a renunciar isso. Veja, o povo que ficou em Belém,
aquele povo que ficou, e fica nítido aí, automaticamente se autoajudaram. Se autoajudaram, porque quando Noemi volta, encontrou um povo alegre e foi recebê-lo, porque ficaram, perseveraram e foram agraciados com o pão novamente ao povo de Belém. Veja, esse povo se ficou porque se autoajudaram, e hoje falta isso, corações fraternos, ao que hoje acontece. Olha quantas desgraças. Hoje o Brasil está sendo chacoalhado, o país está sendo chacoalhado, sendo chamado a unir com irmãos que estão sofrendo no estado do Rio Grande do Sul. Mas não é só a catástrofe de águas, de enchentes, de destruição de casa e pessoas que perderam a vida no Rio Grande do Sul, mas tem pessoas perdendo a vida em outros estados por causa de drogas, por causa de bebidas, por causa de estar afastado de Deus, vivendo uma vida de luxúria, de pecados. E são esses mesmos que apontam o dedo para o Senhor. Apontam o dedo para o Senhor, como fez Noemi, dizendo que Deus é cruel. Como se a culpa fosse dele. Não olhando aquilo que diz a próprio Evangelho, no livro de Tiago. Deus é inacessível ao mal. Deus não castiga ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência que o atrai e alicia, diz Paulo. Então, no momento de crise, o que eu preciso fazer? Uma retrospectiva, voltar para dentro de mim e me conhecer como eu sou conhecido, fazer uma contabilidade da minha vida espiritual e minha vida mundana, colocar a balança e ver qual que está pesando mais, da minha vida de fidelidade e de infidelidade para com as coisas de Deus, da minha vida de caridade, da minha vida de ganância, da minha vida de perdão ou minha vida de ódio, da minha vida onde eu coloco a língua como uma espada ou sou aquele que coloca palavras que é afável. É um tempo onde o Senhor nos chama a uma contabilidade dentro do tempo, quando olhamos para a crise, quando a nossa plantação está alta, mas ainda não vimos a semente. Porque se nós fizermos o nosso possível, o Senhor fará o impossível, como disse a Isa na live passada. Tanto que quando Noemi volta, quando Noemi chega a Belém, eles recebem Noemi com alegria, mas Noemi estava amarga. Amarga, tão amarga que ela quis ser chamada de Mara, que significa amarga. Ela não aceitou. E Noemi, amarga, e começou a recriminar, renunciando o nome, não me chame de Noemi. Muitos também não admite às vezes voltar e recomeçar por falta de humildade, porque o orgulho é grande. Muitos não aceitam voltar, e se volta, volta com ranço, volta com ódio. Se vai recomeçar, recomeça com raiva. Noemi voltou para recomeçar, mas estava com raiva. Com raiva. Tanto que ela diz, não me chame de Noemi. E começou a colocar culpa em Deus, em tudo que ele fez para ela. Noemi estava amarga. Quantas pessoas que em casa, e na rua, no trabalho, na empresa, dirigindo no trânsito, são pessoas amargas. Que colocam o dedo da buzina e não tira. E que está pronto para falar um palavrão. Quantas pessoas aí da rua, se tem alguém na frente, começa a criticar tudo. Em casa, aí levantei com o pé esquerdo, me enche. Bate porta. Por causa de uma situação financeira ou por causa de uma porta que está se fechando porque o trabalho exige muito. Quantas pessoas reclamam de tudo e de todos? São pessoas amargas. Pessoas que muitas vezes lutou para vencer e de repente ainda não deu seus projetos e se revolta com a vida e com o tempo e com as pessoas. Veja, eles receberam Noemi. Noemi estava amarga, pois não suportava ver os que ficou e passou pela prova
e passou bem.